Oi, gente, eu sou a Ju e hoje eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu na nossa viagem na parte de Orlando. A gente já fez um diário, né? Um vídeo falando de tudo que aconteceu em Miami e agora a gente vai pra parte de Orlando. Vamos com a gente? Nós tivemos 11 dias de hospedagem em Orlando, né? Um dia foi perdido porque um dia foi da viagem Miami Orlando e a partir do segundo dia a gente já começou a ir para parques. A gente tinha comprado, a gente comprou, não é propaganda, não é nada, mas a gente comprou todos os dias de parques nossos pela Decolar, pelo site da Decolar. E assim, recomendo porque deu tudo certo, foi tudo muito tranquilo. Os vouchers chegaram todos no meu e-mail, eu imprimi e levei, né? Mas tinha alguns que nem precisava imprimir, era só baixar o aplicativo do próprio parque, colocar lá, fazer o cadastro e aí você já lá na entrada do parque você mostrava no telefone mesmo. Mas eu preferi imprimir por garantia, né, e por medo, porque como a gente nunca tinha ido, fiquei com medo de dar algum problema e ter ali a comprovação. Mas foi muito tranquilo, não tive nenhum problema com relação a ingresso, porque tem gente, muita gente que relata pelo que eu tive vendo, né, antes de viajar, que chegou na hora, o ingresso estava com data errada e não conseguiu entrar no parque, ou não conseguiu fazer o agendamento, teve problema na hora do agendamento, porque esse ano, né, que nós fomos, 2023, eu não sei se vai continuar, mas desde da pandemia até agora, a maioria dos parques você está tendo que agendar a data, né? Alguns agendamentos você pode modificar um pouco mais à frente, outros não. Tipo do Magic Kingdom, a gente não conseguia modificar. Só que eu acho que 48 horas de antecedência. Mas se fosse para o dia, a gente não conseguiria modificar. Mas o agendamento era necessário na maioria dos parques que a gente foi. Bem, é, a gente tinha 6 dias de parque. E a gente escolheu o parque, como toda viagem, a gente escolheu pensando nas meninas, né? A gente comprou um pacote, que era um pacote da Disney, que eram 2 dias de parque Disney. Então, um a gente já estava certo que a gente queria, que era o Magic, e o outro a gente deixou por conta das meninas que elas escolheram o Animal. Então, esses dois de Disney foram esses dois parques que nós fomos. Outro pacote que a gente comprou foi o do Park to Park da Universal, né? Porque como estava muito caro o parque da Universal quando a gente começou a ver, e a gente também não ia ter tanto tempo assim para fazer os dois parques, um em cada dia, a gente preferiu pegar esse pacote de um dia só, conhecer os dois parques, que dava direito também a gente pegar aquele transinho do Harry Potter de um parque para o outro. Então a gente achou interessante a gente ir, como nosso objetivo era conhecer os dois parques, deu para fazer. Só que é bem cansativo, né? Porque são dois parques grandes e a gente não conhecia nada. Então, assim, que até a gente se localizar dentro do parque ficava foi um pouquinho difícil. Mas depois a gente pegou embalo e foi, conseguiu conhecer bastante coisa. Esse parque da Universal foi o pior dia que a gente foi com questão de lotação, porque a gente já pegou uma parte das férias escolares lá dos Estados Unidos, que é uma parte, eu acho que é o Spring Break que eles chamam, e nesse dia a gente escolheu ir numa segunda-feira, porque a gente sabia que o parque da Universal era mais cheio, mas mesmo assim não rolou muito essa questão de lotação, porque o parque estava lotado, estava super cheio, foi o dia mais cheio que a gente pegou e o dia ainda que a gente pegou chuva, porque teve uma virada de tempo, tava um calor. Outra dica, gente, Orlando é imprevisível, então assim, tá muito calor, leva roupa de frio, porque todos os dias a gente pegou dias muito quentes. No dia do parque aquático e no dia da Universal foram os 2 dias que a gente pegou o dia bem mais fresco.
do parque aquático ainda tava sol. Agora no dia da Universal o tempo virou completamente. Tipo, de 30 graus foi para 11 graus. Então, tipo, precisa levar roupa de frio, principalmente para as crianças, porque é uma doideira. Eles lá mesmo começaram a vender moletons e aconteceu isso quando minha prima foi também. Mesma coisa, eles não estavam esperando, teve uma virada de tempo, assim, de temperatura cair bruscamente e precisar de moletom, e nem eles estavam preparados dos parques para vender o moletom naquela época. Mas foram 6 dias de parques e deu para aproveitar muito bem. O outro pacote que a gente comprou foi com os parques do SeaWorld, né? Foram 3 dias de parques e a gente podia escolher entre o SeaWorld e 3 parques aquáticos. E aí a gente escolheu um dia de parque aquático e acabou indo 2 dias pro SeaWorld, porque foi o parque que elas mais gostaram e que elas mais curtiram. E não me arrependo, porque o parque aquático eu não achei que valesse tanto a pena. Gostei de ir para conhecer, mas não achei que é nada assim de tão maravilhoso quanto os outros parques. Então, para mim, foi só conhecer aquele e ponto, né? Bem, Orlando. Orlando nós fomos em alguns restaurantes, mas acabamos ficando mesmo no Esquinas, que foi um que eu coloquei aí, fiz até um reel que eu coloquei aí no Instagram, que foi o restaurante que a gente mais gostou, que mais atendeu a gente, que era super perto do nosso hotel. Nós ficamos em Kissimmee, que é uma cidadezinha bem perto, assim, muito bem localizada, que bem perto de todos os parques, assim, o parque mais longe que a gente foi 22 minutos. O restante foi tudo 10 minutos, 11 minutos, 15 minutos, foi tudo muito pertinho, sabe? E muito fácil de você se localizar. Esse Esquinas, esse restaurante, ele fica em frente do parque Old Town, que é um parque de rua, né? Tem vários brinquedos bem radicais lá também. Inclusive, tem alguns sites que estão começando a vender ingressos desse parque, desse Old Town, porque tá ficando um parque, apesar de ser um parque de rua, é um parque bem estruturado e tá ficando bem movimentado. Esse restaurante era bem em frente desse parque e bem perto do nosso hotel, que o nosso hotel ficava ali naquela avenida mesmo e bem pertinho. Então, assim, a gente optava, como a gente foi muitos dias de parque, a gente saía muito cedo e às vezes a hora que a gente voltava era a hora que a gente ia almoçar e jantar. Então a gente acabava passando lá, ou pegando uma quentinha, ou sentando lá mesmo para poder fazer a refeição. E sempre fomos muito bem atendidos e a comida estava maravilhosa. Fomos também ao Camilas, né? Conhecemos o Camilas, mas eu não achei também nada de muito maravilhoso, não. Eu gostei mais do Esquinas do que do Camilas. Apesar de não ser muito famoso, né? Ele não é muito conhecido, mas é um restaurante que me atendeu super bem. Depois desses dias de parque, né? Nós fomos finalmente fazer umas comprinhas, conhecer os outlets. Porém, eu acho que isso daí que a gente deu uma vacilada. A gente errou nessa ordem aí. Eu acho que a gente primeiro tinha que ter ido aos outlets, tinha que ter conhecido mais o lugar e depois ido para os parques. Porque a gente sempre, né, acaba comprando coisa, acaba comprando tênis e roupas, e a gente acabou usando tudo, indo para os parques com as roupas que a gente já tinha levado, que também nem levei muita variedade porque queria comprar algumas coisas lá. Então eu poderia ter aproveitado mais os looks que a gente comprou lá para as fotos dos parques. Eu acho que essa aí, hoje eu teria invertido essa ordem aí de compras com parques, né? E além de todos esses parques aí que a gente comprou, a gente também teve o Disney Springs, né? Que não necessariamente é um parque, mas tem clima de parque, né? Porque até para você entrar nele, o estacionamento é grátis, né? O estacionamento do Disney Springs é grátis. E aí para entrar nele, apesar de você não precisar pagar, você passa por toda uma revista igual do parque, por catracas e tal. Então tem uma segurança super legal, tipo a segurança dos parques.
E chega lá, é um shopping a céu aberto e com algumas atrações, com alguns brinquedos. Claro que tudo à parte, né? Mas só essa entrada aí, se você quiser ir para passear, para conhecer, já vale super a pena. Tem vários lugares muito legais para você tirar foto e vários bares, vários restaurantes para você conhecer, né? Então não é só uma parte de compras, né? Mas uma parte turística mesmo para você conhecer, para você tirar fotos, conhecer os restaurantes. E eu acho que é bem interessante, vale muito a pena a visita, sabe? Então, gente, foi isso. Foi uma viagem maravilhosa. Espero que tenha dado boas dicas para vocês e espero voltar logo, né, poder estar fazendo novamente, refazendo essa viagem com as meninas o mais breve possível e não só essa, como muitas outras, porque eu acho que viajar é o melhor investimento que a gente pode fazer. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar o joinha aí pra gente e recomendar o nosso vídeo, tá? Um beijo